Oiê, eu sou a Júlia e esse é o Temos um Caso. E se você gosta de casos criminais, já clica aqui em se inscrever no canal. Bom, gente, hoje eu vou falar para vocês sobre o massacre do Quênia, que ficou mundialmente conhecido nas últimas semanas por conta da quantidade de pessoas que perderam a sua vida. Foram mais de 300 fiéis que, por conta de um criminoso que se travestia de pastor chamado Paul Mackenzie Nitenge, acabaram entrando num esquema de jejum extremo para que elas pudessem, no dia 14 de abril de 2023, que de acordo com o Paul seria quando Jesus estaria voltando, pudessem então expurgar os seus pecados através do jejum, perdendo a sua vida e a partir disso garantindo o retorno para o reino dos céus. E certamente aí esse é um dos casos mais cruéis que eu vou contar aqui no canal. Então, sem mais delongas, bora pro caso. A história da Igreja Internacional das Boas Novas começa em 2003, quando seu fundador, Paul Mackenzie Nitenge, decide que vai abrir a sua própria igreja. De acordo com Paul, a interpretação que as igrejas cristãs vinham fazendo da Bíblia era completamente errada. Não levava em consideração a essência da palavra de Deus e estava sendo frequentemente adaptada para que pudesse então sobreviver no estilo de vida mundano, promíscuo e que só afastava as pessoas cada vez mais da palavra de Jesus e da salvação. Foi com esse discurso que em 2003 ele abre a igreja dele juntamente com a sua esposa. À época ele era taxista, ele foi taxista pelo menos entre 1997 e 2003. Não consegui encontrar nada a respeito da nacionalidade, né? Não sei se ele de fato é do Quênia e também não consegui encontrar nada da idade dele. Não sei se as páginas não estão dando publicidade para o caso por conta da quantidade de vítimas, para que ele não fique conhecido por alguns malucos como um herói, mas a quantidade de informações a respeito da vida pregressa dele antes de fundar a Igreja Internacional das Boas Novas é muito limitada. Eu só sei que ele morava em Nairobi com a esposa e que ele era taxista. Bom, então o Paul funda a sua igreja, a sua congregação, e cerca de 2 anos depois, quando ele já tinha ali alguns seguidores, né, aos pouquinhos ele foi começando ali a ganhar uma certa visibilidade, ele acabou se mudando para uma cidade costeira chamada Malindi. E ali ele permaneceu até 2023, que é quando então todos os mortos e aquela quantidade de corpos foram encontrados. Então, o que acontece entre 2003 até pelo menos 2015, 2016, são pequenos desentendimentos que o povo vai tendo com algumas pessoas da comunidade que não concordavam com o jeito autoritário que ele tinha de levar a vida. De acordo com o Paul, a missão dele era nutrir os fiéis em todas as áreas da espiritualidade cristã, preparando-os para a segunda vinda de Jesus Cristo, que estaria cada dia mais próxima. Ele também fazia fortes críticas sobre a cultura norte-americana e ocidental em geral e pregava que as pessoas tinham de se afastar da tecnologia se quisessem se manter a salvo da marca da besta. Afirmava constantemente que, nas conversas que ele tinha diretamente com Jesus, recebia alertas de que cadastros digitais que envolvessem biometria, transações online e principalmente com transferência monetária e até coisas simples como o uso de uma peruca eram atitudes que irremediavelmente levariam as pessoas ao inferno sem direito algum de salvação. Bom, e é a partir desses ensinamentos que o povo vai aos pouquinhos conquistando a simpatia das pessoas, conquistando mais e mais fiéis, sempre com o mesmo discurso. Jesus está voltando, todos os dias eu converso com ele pessoalmente e vocês precisam começar a se adaptarem, porque quem não estiver preparado para o retorno do Cristo vai arder no mármore do inferno. Não tem outra possibilidade de salvação. Vocês precisam começar agora mesmo a correr atrás do prejuízo. E aí, em meados de 2015 para 2016,
ele começa ali aparentemente um processo mais forte de lavagem cerebral. Só que dessa vez ele se volta para os bens das pessoas que começam a chegar na igreja, né? Ele tem ali várias famílias carentes que fazem parte da congregação, porém ele também acaba adquirindo a simpatia de famílias que têm bastante grana. Uma delas, inclusive, teria vendido um terreno gigantesco por um valor ali que varia entre 5 a 6 milhões de reais na conversão, e teria passado tudo para o Paul, né? E o Paul então pegou essa grana, comprou terrenos, inclusive a floresta de Shakaola, que foi onde mais 300 pessoas já foram encontradas até então, teria sido adquirida com esse dinheiro que em 2015 foi doado para a congregação. Então, essa floresta, né, que era um terreno tão grande que é chamado de floresta, outros terrenos, carros e também uma estação de televisão. Tudo isso teria sido comprado com o dinheiro de uma única doação, né, de uma família de pessoas que acreditavam que Jesus estava voltando, então não tinha razão para essas pessoas manterem essa quantidade de bens, até porque a própria estação de transmissão de TV, ela foi adquirida com a intenção de propagar a mensagem da Igreja Internacional das Boas Novas. Então, o Paul dizia aos fiéis que a missão dele, além de trazer a luz, trazer a possibilidade de salvação para todos aqueles, ele também tinha que atingir outras pessoas de outras cidades, quiçá até de outros países. Ele fez um blog, tá, com algumas coisas, eu sinceramente não vi nada de relevante lá nesse blog, mas ele fez um blog que inclusive está no ar até hoje, também trazendo essas ideias aí apocalípticas, digamos assim, e começou a pensar em vários canais de comunicação para conquistar o maior número de fiéis que ele pudesse. Esse movimento, que gerou para ele mais ou menos uns 6 milhões de reais, né, na conversão, teria sido o início para que várias outras famílias, vendo então aquela doação enorme, né, de grana, que estava ajudando também a expandir a congregação, começassem a se desfazer de seus bens. Ali, a floresta de Shakaola, ela vira uma grande comunidade, inclusive de pessoas que foram ao longo desses anos, a partir de 2015, 2016, se desfazendo desses bens para então doar para a igreja, para contribuir com a sua expansão, para contribuir para que outras pessoas pudessem ter acesso a essa palavra santa e quem sabe também pudessem ser salvas, e ao mesmo tempo eles iam formando uma grande comunidade de pessoas que estavam sempre jejuando e aguardando tanto as instruções do Paul, porque tudo que elas iam fazer, elas precisavam das orientações do pastor, quanto também aguardando ali o momento em que ele iria sinalizar que o dia de Jesus Cristo voltar estava próximo, né? E efetivamente tinha chegado, porque de acordo com o que o Paul disse a eles, esse dia não passaria de 2023. A partir de 2017, o Paul começa a sofrer uma certa pressão do governo do Quênia. Ele e a esposa dele, Joyce, que faleceu em 2018, eles começam a ser denunciados por maus tratos a crianças, principalmente no que diz respeito à omissão de socorro, né? As crianças que estavam crescendo lá dentro da comunidade, de acordo com testemunhas, estavam sendo impedidas de buscar atendimento médico, e também elas não estavam se alimentando corretamente, até porque a gente não pode esquecer que o Paul pregava o tal do jejum. Então, as crianças em fase de crescimento, muitas delas estavam ficando doentes, estavam ficando com nanismo, não tinham ali a alimentação adequada para a idade delas, e apesar de elas visivelmente estarem precisando de atendimento médico, o Paul falava que era proibido que eles saíssem de dentro da comunidade, uma vez que a medicina era também uma das formas de controle
do Ocidente, e que, né, se eles tomassem injeção ou tivesse qualquer tipo de atendimento médico ali, poderia ser que eles fosse implantado algum chip, alguma coisa naquelas crianças que fizesse então que elas fossem desvirtuadas e tivessem a sua alma entregue, né, lá para o chifrudo. Além dessa omissão, né, de socorro para as crianças e também essa falta de alimentação adequada, o Paul foi acusado de manter uma escola clandestina dentro da comunidade. Então, ele não tinha autorização das autoridades competentes para manter essa escola lá dentro, né, da congregação, mas ele estava fazendo isso. Tanto ele quanto a esposa foram acusados, mas acabaram sendo inocentados. Um inquérito foi trancado e outro realmente a polícia concluiu que não tinha fundamento essas acusações. Bom, embora o Paul e a esposa dele tenham se safado dessas acusações iniciais, o cenário para eles não estava muito bom. Logo em seguida, ali no comecinho de 2018, sabe aquela emissora de televisão que eles tinham comprado? Pois é, ela estava funcionando clandestinamente porque eles não tinham autorização formal do governo para poder fazer as transmissões. Então ela foi fechada. Essa foi a primeira grande derrota do Paul depois de quase 20 anos ali atuando como líder religioso da congregação. Além disso, novamente, eles foram acusados de novo de maus tratos a crianças, só que dessa vez a investigação apurou que isso de fato estava acontecendo. E pelo menos 93 crianças foram resgatadas lá de dentro da comunidade da Igreja Internacional das Boas Novas em estado aparente de desnutrição, muitas delas sem nunca terem ido a um médico. Aparentemente, o que o Paul queria era que houvesse uma comunidade que nunca tivesse nenhum tipo de contato com o mundo exterior. Então, todas essas crianças que nasciam lá já dentro da congregação ou que entravam muito pequenas, ele já tentava colocá-las dentro de uma bolha em que elas não tivessem nenhum tipo de contato com o mundo exterior. Afinal de contas, de acordo com as ideias dele, tudo fora da comunidade estava contaminado com ideias não cristãs que somente levavam as pessoas a contextos completamente pecaminosos. Além das denúncias contra os novos maus tratos em relação à falta de assistência médica das crianças, o rosto do Paul também figurou nos jornais em 2018, porque as autoridades dos direitos humanos estavam acusando ele de incitar as crianças a abandonarem a escola, muitas vezes sem o consentimento dos pais. O Paul dizia às crianças e aos adolescentes que a escola era uma instituição ímpia, que a educação tradicional perpetuava o mal e que não era reconhecida pela Bíblia dos cristãos. Portanto, eles deveriam ser escolarizados, mas dentro da própria comunidade, apenas com os ensinamentos que o Paul considerava importantes, uma vez que ele falava com o próprio Jesus, que já tinha passado todas as instruções de como deveria ser a educação das crianças. E por essas novas acusações, infelizmente, novamente, o Paul foi absolvido em um processo e teve o outro arquivado. Em 2019, finalmente, Nintendo foi preso. Se você está achando que foi por conta daquelas coisas lá que ele fazia, que era impedir que as crianças fossem ao médico e também deixá-las subnutridas, eu já vou te falar que não, tá? Por incrível que pareça, ele foi preso por conta de uma bobeira. Na verdade, ele estava incitando o ódio e falando para que os fiéis não aderissem a um sistema de biometria nacional que o governo estava ali fazendo, que chamava Rudumanamba. Era um cadastro nacional de biometria que, quando a pessoa colocasse lá o dedinho para poder capturar as impressões digitais dela, o governo teria então acesso à digital e você geraria também um número nacional, como se fosse uma espécie de CPF. Era mais para facilitar a vida mesmo da população e garantir que ele tivesse o registro mesmo de pessoas que morassem ali em comunidades mais afastadas. Só que o Paul falou para essas pessoas, principalmente para os fiéis dele, mas ele acabou ganhando uma notoriedade ali na comunidade, não só de pessoas que iam até a congregação,
dizendo que se você fizesse esse cadastro da biometria, você então estaria entregando a sua alma imediatamente ao diabo, porque quando você colocasse o seu dedinho lá para fazer o cadastro e passasse o leitor para fazer a captura da sua digital, na realidade o governo estaria implementando em cada cidadão a marca da besta. Então, muita gente deixou de se cadastrar por conta disso, foi uma confusão generalizada, não só o Paul, mas também outros pastores de outras comunidades ali, de outras congregações foram presos, ficaram detidos alguns dias, até que a poeira baixou. Depois desse incidente, que ele de fato foi preso e ficou alguns dias lá na cadeia, ele decidiu que ele iria fechar a igreja lá na cidade onde ele vivia e que eles iriam então definitivamente ir lá para a região mais remota, que é a floresta de Chacaola. Provavelmente, estima-se que ele nem pretendia ficar lá durante tanto tempo. Só que como veio a pandemia, isso virou um prato cheio, na verdade virou um embasamento dentro do discurso dele, né, doentio, para que corroborasse com a ideia de que de fato Jesus estaria voltando. E a pandemia seria uma maneira então de já ir ali fazendo um limpa em muitas pessoas ímpias e que estariam então vivendo completamente alheias à vontade de Cristo, o cristianismo e todas as ideias ali tradicionais que pregava. Bom, então entre 2019 e 2023 nós só vamos ter novamente notícias do Paul e da congregação em abril de 2023. No dia 13 de abril de 2023, a polícia recebe uma denúncia de um homem que vai até a delegacia de Nairobi, capital do Quênia, dizer que a esposa e a filha dele sumiram. Ele aparentemente teria dito que elas alegaram que estavam saindo de casa para ir para a comunidade lá da Igreja Internacional das Boas Novas, passar alguns dias lá numa espécie de retiro, só que elas não tinham voltado mais, ele tinha perdido completamente o contato com a família. E aí a polícia então inicia as diligências para poder entender o que aconteceu e também até para ver, né, se realmente a esposa e a filha dele tinham chegado até essa comunidade, se alguma coisa talvez não tinha acontecido com elas no meio do caminho. Chegando lá, nessa comunidade, eles se deparam com uma cena de horror. Várias pessoas ali praticamente sem vida, né? Elas estavam ali numa situação extrema de subnutrição, e aí quando eles questionam o que aconteceu, por que elas estão naquele estado, a primeira coisa que eles escutam é: nós estamos sendo obrigados a jejuar, porque essa é a única forma que nós temos de expurgar os nossos pecados para encontrar Jesus. O pastor Paul Nitenge disse que somente assim o nosso Salvador, que já está chegando, vai poder nos perdoar e nós vamos então encontrar com Ele. A primeira coisa que eles fazem é tentar socorrer essas pessoas. Entre a tentativa ali de entender o que está acontecendo e de socorro, inclusive eles já começam a visualizar as primeiras covas, porque além de ter essas pessoas que estavam quase mortas, já tinham várias e várias outras que já tinham perdido sua vida. Então eles pegam 15 pessoas inicialmente e levam elas para o pronto-socorro para tentar pelo menos deixar com que elas vivessem um pouco mais e entender ali o cenário caótico que estava acontecendo. Dessas 15 pessoas que foram resgatadas inicialmente, infelizmente 4 delas acabaram falecendo antes mesmo de chegar ao hospital, para vocês terem uma noção de como era a situação dessas vítimas. Então, eles conseguiram salvar 11. Já chamaram ali uma quantidade enorme de reforço, inclusive até de outras jurisdições. Eles pediram que peritos, que todo o apoio que pudesse ser levado lá para a floresta que fosse, porque eles não tinham nem entendido ainda qual que era a dimensão daquele jejum e quantas pessoas poderiam ainda estar espalhadas pela floresta precisando de ajuda médica. E aí eles vão então adentrando a floresta, começam a encontrar dezenas de valas e nessas valas muitos corpos.
além de encontrar também pessoas que ainda estavam vivas, mas que já tinham sido jogadas nessas valas. Então, ao mesmo tempo que eles estavam tentando encontrar pessoas que estivessem pela floresta com vida ainda, caminhando e de pé, eles também perceberam que as valas poderiam ter sobreviventes que precisavam de ajuda imediata. Então, naquele momento ali, era uma loucura, né? Porque eles não tinham noção do tamanho daquela propriedade e da quantidade de pessoas que poderiam ter espalhadas ali. Então começa todo esse trabalho para poder encontrar as vítimas, tanto identificar as que já estavam mortas, quanto entender quem ainda poderia ser salvo. Só que além disso, já tinha muita gente que estava correndo para dentro da floresta porque entendeu que as autoridades tinham chegado e que estavam lá levando quem ainda estivesse com vida para o hospital, né? Então, muita gente acabou falecendo por vontade própria, porque eles estavam no estado de transe e alienação tão grande que quando eles viram que o socorro poderia chegar e tirá-los ali daquela situação forçada de jejum, eles começaram a adentrar a floresta e se esconderem. Então, é por isso que tem muita gente ainda que ainda pode ser encontrado, porque as buscas continuam. Então, teve mesmo essa situação que aconteceu das pessoas fugirem da polícia. Então isso foi já no dia 13, tá? Eles começaram ali, foi uma operação muito rápida. No dia 14, o Paul Nitenge foi preso, tá? E ele continua preso até hoje, tanto ele quanto a esposa dele, a atual esposa, porque ele já tá na terceira, e também cerca de 32 pessoas. Muitos corpos foram encontrados cheios de equimoses, né? Que são manchas roxas, com sinais de estrangulamento, né, com sinais ali de violência extrema. Então, as causas mortes ainda estão sendo apuradas de muitas pessoas, porém, já existem ali indícios de que muitos deles, infelizmente, ao tentarem sair, né, evadir ali daquela zona, acreditando que isso ali era uma loucura, né, quando eles se deram conta de que eles não teriam outra chance a não ser jejuar até a morte, eles tentaram sair dentro da floresta, mas eles foram atacados, inclusive até para servir como exemplo para os demais, que as outras pessoas que estivessem pensando em fazer a mesma coisa não fugissem. A polícia, a gente falou que vários corpos foram encontrados sem órgãos. Isso, no mínimo, levanta uma bandeirinha vermelha ali para a gente pensar no quê? Tráfico de órgãos. Poderia ter ali um contexto deles estarem, talvez, fazendo algum tipo de ritual com esses órgãos? Poderia. A gente não pode descartar essa possibilidade. Só que aí, antes mesmo que isso fosse de fato averiguado, inclusive até com o próprio Paul, o governo do Quênia começou a negar veementemente essa informação de que corpos estavam sendo encontrados sem órgãos e disse que, na verdade, isso nunca existiu e que era uma tentativa da polícia de politizar as investigações. Eu tentei entender esse contexto, tentei entender qual seria o interesse da polícia em fazer isso, realmente não consegui, né? Talvez, não sei se eu não tenho conhecimento suficiente para poder contextualizar, mas, ao meu ver, isso é mais uma tentativa do governo de não fazer com que a investigação avance para outros campos e, quem sabe, até proteger algumas pessoas ali que podem ser do próprio governo, do alto escalão, né? A gente sabe que não é incomum que esse tipo de situação tenha ali pessoas, até mesmo para que eles consigam manter esses esquemas, pessoas do alto escalão, né? Isso envolve muito dinheiro, um esquema gigantesco de favorecidos. Então, né, na minha humilde opinião, isso aí é uma tentativa mesmo de varrer esse fato lá para debaixo do tapete. Mas me digam aí nos comentários se vocês acham que eu tô viajando, se vocês têm uma visão parecida com a minha. No dia 24 de abril, portanto 10 dias depois do início, né, 10, 11 dias do início das operações, a polícia já tinha encontrado pelo menos 90 corpos. Nesse dia, inclusive, eles tiveram de parar de fazer as escavações em busca de mais vítimas, porque o necrotério da cidade já estava tão lotado que eles não tinham mais como trabalhar, né? Os peritos não conseguiam trabalhar
se eles chegassem ali com mais vítimas, porque primeiro eles precisavam terminar de identificar aquelas pessoas que já estavam lá no IML da cidade. Aos poucos, a polícia foi retomando as buscas e no dia 29 de maio, a quantidade de corpos encontrados já chegava a 242, enquanto a quantidade de pessoas desaparecidas era de mais de 600. À medida que as investigações iam avançando, muitas pessoas foram até a polícia, inclusive até em outras cidades, dizer que acreditavam que poderia ser que uma mãe, uma irmã, ou enfim, até um amigo tivesse desaparecido e que a Igreja Internacional das Boas Novas pudesse estar por trás desse desaparecimento. A esposa do Paul também foi presa e mais, pelo menos, outras 16 pessoas. No total, são pelo menos 32 acusados que estão presos. A última tentativa do Paul Mackenzie e também da esposa dele de saírem da cadeia sob fiança foi no dia 10 de maio agora, há pouco mais aí de um mês. Porém, essa tentativa foi negada e não há previsão de que eles saiam da cadeia. A última nota oficial da polícia do Quênia informando a quantidade de pessoas que haviam sido encontradas sem vida foi no dia 21 agora de junho. Eles disseram que até o momento são 318 vítimas fatais da seita de Shakahola, mas que certamente, infelizmente, essa quantidade deve ser bem maior. Primeiro porque tem bastante terreno ali, para poder percorrer, e segundo que a quantidade de pessoas desaparecidas ainda é bastante grande, são pelo menos 400 que ainda não foram encontradas. E aí, gente, até existe, às vezes, uma teoria que, de acordo com o depoimento dos fiéis que conseguiram se salvar, que foram salvos, pela polícia, e até outras pessoas que milagrosamente conseguiram sair dessa seita antes de serem obrigadas a morrer de fome, aparentemente existem várias outras pessoas desaparecidas além do registro lá dessas 400. Isso porque há alguns anos já o pastor ele tinha outros terrenos, então existe a possibilidade dele ter tirado a vida de vários outros fiéis e ter jogado elas ali em poços, latrinas. Isso a própria polícia e também algumas pessoas de dentro da igreja relatam. Então, infelizmente, pode ser que a quantidade real de pessoas que perderam as suas vidas nem seja conhecida. Além do Paul Nitenge, tem um outro cara que foi preso semanas depois, ele também é pastor, o nome dele é Ezequiel, e ele é o responsável, o pastor responsável por uma outra igreja chamada Nova Vida. Existem alguns indícios de que esse pastor, o Ezequiel, também poderia estar envolvido nesse esquema aí, de tirar a vida das pessoas, de incentivar ali para que elas praticassem o jejum. Esse pastor, supostamente, ele seria o responsável por desaparecimento de pessoas entre pelo menos 2021 e agora em 2023. Então ele também está sob custódia da justiça, ainda as investigações estão bem no início, mas pode ser também que além do Paul Nitenge, o pastor Ezequiel seja acusado pelos crimes do que eles estão chamando, a justiça lá está chamando de terrorismo. O total de pessoas que conseguiram ser retiradas com vida da floresta foi de 103 fiéis que, graças a Deus, foram resgatados daquele universo obscuro que eles viviam, porque eles eram pessoas ali escravizadas, tanto física quanto mentalmente, por essa mente diabólica aí, chamado Paul Nitenge, e talvez até por esse outro, amiguinho dele, Ezequiel. Bom, gente, então todos os envolvidos até o momento que foram identificados estão presos. Não há nenhuma data para que a polícia faça o encerramento das buscas e também não existe data prevista para que eles sejam julgados. Eu vou ficando por aqui. Esse foi o Temos no Caso de hoje. Deixe o seu like, se inscreva no canal e também coloque aqui nos comentários o que você achou, se você já conhecia esse caso, se tem alguma coisa relevante que eu acabei não trazendo para o vídeo que você saiba, já deixa aqui embaixo. E não esquece, se quiser que eu traga algum caso aqui para o canal, é só deixar a sugestão aqui embaixo. Um beijo e até o próximo caso.